Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. Bom, na sexta-feira, que geralmente eu posto vídeo, eu não postei porque por falta de tempo, tá? Ó, eu ia tentar postar ontem, no sábado, também não consegui, né? Eu tive várias atividades em que não consegui parar pra gravar um vídeo, né? Então peço desculpa a todos, né, que já estão acostumados de assistir todos os meus vídeos na terça e na sexta-feira. Mas isso não quer dizer que eu não gravarei o vídeo, né? Então eu tô gravando no domingo mesmo, vou postar hoje. E vai ser em relação às mortes do Harry Potter que eu falei. Eu ia postar nas sextas e até acabar, no caso, aqui no site em que eu tô fazendo essa pesquisa, beleza? Na enciclopédia Potterpedia. Então é aqui que eu tô pegando. E bora lá pro vídeo, né? Não vamos prolongar. Bom, falei de Harry Potter, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Hoje vamos falar sobre o Prisioneiro de Azkaban e o Cálice de Fogo, né? Sobre as mortes. Quero tentar fazer um vídeo um pouco mais curto do que da vez passada. Bom, porém, vamos lá, né? Mas antes disso, inscreva-se no canal e curta. E compartilhe com seus amigos, né? Vamos ajudar a crescer. Estou com 270, faltam 30 para 300, que é o sonho que eu tenho de chegar até o final do ano, beleza? Então, né, espero a ajuda de vocês, beleza? Além de tudo, é de graça e me ajuda bastante. Vai deixar cada vez mais motivado para poder fazer mais vídeos para vocês, tá ok? Então, bora lá. E outra coisa, HStudio, beleza? Se você tem uma banda, se você quer fazer gravação de voz, HStudio é o nome do local onde você deve ir. Fechou? Então, bora lá. Agora falando sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né? Em relação das mortes ainda, tá? Então, o personagem morto primeiro foram 12 trouxas, né? Pra quem não sabe o que é trouxas ainda, vou explicar rapidinho. Que nada mais é que pessoas que não têm magia no corpo, que não são bruxas. E eles foram mortos por Pedro Pettigrew. E a causa da morte foi maldição dinamitar. E a data da morte foi dia 1º de novembro de 1981. E ninguém lembra qual foram as últimas palavras, né? Foram várias, então foram muitos. A nota: Sirius Black foi acusado pelo crime, aconteceu logo depois do ataque de Lord Voldemort aos Potter. Sirius Black foi condenado e teria literalmente estraçalhado Pedro Pettigrew e tinha deixado apenas um dedinho, né? Depois, nas histórias decorrentes, foram ver em que Pedro Pettigrew se transformou num rato, que foi um mascote da família Weasley, principalmente do Rony e tudo mais. Então, para quem conhece a história, é tranquilo, mas para quem não conhece a história, ficou uma breve explicação. Outro personagem que morreu foi o Bink, um coelho de estimação, né? Morto por uma raposa e ele foi devorado. Isso foi em 16 de outubro de 1993, como era um coelho e não falava nada, né? De acordo com Lila Brown, o coelho era apenas um bebê quando morreu. Pertencia à mesma que aceitou as aparentes previsões de Sibylla Trelawney em relação ao coelho. É algo muito vago, assim, em relação à explicação. Porém, foi um personagem em que, tipo, para quem gosta de procurar profundamente em relação à história, vai entender sobre, né? E outro personagem foi os Vermes Cegos de Hagrid, né? Para quem não sabe, Hagrid é o guarda-caças de Hogwarts. E é um personagem muito querido se não por todos, pela maioria, né? Foi morto terceiro ano da classe de Hagrid, né? Por superalimentação. Ele alimentou demais, né? Em algum momento durante o ano letivo de 93 e 94. De acordo com Hagrid, eles foram alimentados com muita alface, né? Então, esse foi o caso dos vermes de Hagrid. O próprio Hagrid mesmo alimenta demais, eles morreram de superlotação de alimentos. Bom, em relação ao Prisioneiro de Azkaban, basicamente foi isso, né? Então, para quem leu a história, para quem assistiu os filmes, no geral, óbvio, né?
quanto à história, é isso aqui, o filme é isso aqui, né? É muito compactado, né? Então dá para entender mais, né? Se tem mais mortes em relação ao Prisioneiro de Azkaban, né? Comentem aqui, caso vocês saibam. E bora lá então. Vamos para o Cálice de Fogo agora, né? Aqui tem um pouquinho a mais, né? De informação, né? Em Harry Potter e Cálice de Fogo, os personagens Sr. Tom Riddle, Thomas Riddle e Mary Riddle foram mortos por nada mais nada menos que Tom Riddle, né? O Lord Voldemort, já com a maldição da morte, né? O Avada Kedavra, lá por meados de 1943. Né? Ele matou para transformar o anel do Cervelo Gaunt em uma Horcrux. Horcrux nada mais é que são objetos em que ele separa almas, né? Então, isso ele separou em várias peças. E a única peça em que ele não gostaria que fosse seria o do Harry Potter, né? Aquela marca lá nada mais é que uma Horcrux. Por isso que ele não morreu quando o Harry se entregou, lá no caso. Ele matou uma parte dele. Então, isso tudo faz uma ligação, entendeu? É mais ou menos isso. Né? Ele fez que Morfino Gaunt fosse culpado pelo crime ainda. Além de ter matado, ele ainda conseguiu fazer que outra pessoa fosse culpada. Outro personagem, né, foi a Senhora Crouch, né, e foi uma doença desconhecida. Provavelmente algo em que ela fez ou em que ela sofreu do mundo bruxo mesmo. Isso foi em 1982, né, e teve várias últimas palavras dele também, mas não tem uma citação em que tenha ficado. Né, levou a poção Polissuco para Azkaban e lá tomou a aparência de seu filho Bartol Crouch Jr. e assumiu seu lugar de prisão. Foi enterrada nos terrenos da prisão, ainda sob a aparência física do seu filho. A poção Polissuco nada mais é que uma poção em que demora mais de um mês a ser feita e tem uma hora de como ela pode ficar transformada em uma outra pessoa. E tipo, é transformada mesmo. A voz, né, tu tem que mudar, né, para deixar mais parecida com a de outra pessoa. Porém, ela tem uma hora só que ela consegue ficar. Então, no caso, precisaria de muita poção Polissuco para passar dias com a forma de uma certa pessoa, né? Evan Rosier, quem matou foi Alastor Moody e Wilkes, né, que foram aurores não especificados, né? Como eles foram mortos, né, ninguém é desconhecido. Isso foi perto de 1980, né? Ambos mortos ao vestirem a captura antes da queda de Lord Voldemort, né? Ivan, no entanto, conseguiu explodir uma parte significativa do nariz de Moody no processo, né? Alastor Moody, para quem não sabe, ele tem um olho, tonto, né, torto. Ele usa uma espécie de um óculos que tem um olho meio que biônico, é como uma câmera, né? E a parte do nariz é que ela é destruída. Então, no caso, foram pegos pelos aurores, né? O Alastor Moody era um auror, né, que defendia o Ministério da Magia, né, Hogwarts e tudo mais. Aqui, né, nesse já teve um pouquinho mais de mortes. A Berta Jorkins também e o Franco Bryce, o autor da morte foi Lord Voldemort também, né? Da Berta foi tortura e depois maldição da morte, né? Isso em 1994. O Franco também foi em 94. Da Berta não sabe qual foi as últimas palavras, e do Franco foi gritos, né? A Berta, né, ela foi eliminada por Lord Voldemort depois de passar informações sobre o torneio de bruxo para ele, né, Bartol Crouch Jr. e Pettigrew, ou seja, para não ser denunciado, né, que sabe que ele sabia algo relativo, né, ela passou informações e foi morta. E o Franco foi na casa dos Riddle, né, assassinado por, sem querer, ouvir os planos de Voldemort para o torneio de bruxo e tudo mais, né.
Pra quem não sabe, em 94 o Harry Potter ele foi para o planeta de bruxos, sendo que com a idade que ele tinha ele não poderia participar. Mas por aí, né, só quem leu os livros e assistiu os filmes vão entender sobre. Bom, bora lá, continuando. A aranha, né, que o professor tinha, né, que foi morto. E o Bartol Crouch também foi lá por 1994. Essa aranha foi utilizada para demonstrar maldições impérios e cruciados e maldição da morte durante a aula do Alastor Moody. Realmente, verdade. Né? Durante a aula de Artes das Trevas, né? Como é que é? Esqueci de novo, meu Deus. Na aula de magia contra a arte das trevas, né? Alastor Moody, em que o Bartol Crouch Jr. estava no lugar dele com a poção polissuco, ele pegou uma aranha e fez as 3 maldições, né? Que foi Impérios, em que ela sofre. Foi né, Impérios, no caso, a pessoa faz o que tu manda, literalmente. A Cruciatus, que é da tortura, e depois fez a Maldição da Morte, que é uma Avada Kedavra, em que ele mata, né, a Maldição da Morte. Isso não deve ser feita, né, no mundo bruxo, porque são magias com maldições, então não deve ser feito. Harry Potter e Rony já fizeram o Império, não podendo, mas fizeram. Bom, Bartol Crouch mesmo, quem matou foi, no caso, o Alastor Moody, porém foi o próprio pai, o próprio filho que matou, Bartol Crouch Jr. que matou, com Maldição da Morte também, né, só que se passando, né, em relação à Poção Polissuco, isso foi dia 24 de maio de 95, né, e as últimas palavras, ele falou: eu, escapou, deve avisar, deve dizer, ver, Dumbledore, minha culpa, toda culpa minha, Berta morta, toda minha culpa, meu filho, minha culpa, diga Dumbledore, Harry Potter, Lorde das Trevas, forte, Harry Potter. Assassinado pelo próprio filho, né, por tê-lo abandonado em Azkaban por anos, seu corpo depois foi transfigurado em ossos enterrados no jardim de Hagrid. Né? Outro também que faleceu, em que apareceu muito, né, na Câmara Secreta, foi Cedrico Diggory, que era da casa de Lufa-Lufa. Né? Pra quem é lufano aí, fico muito triste, com certeza. Né? Era um cara muito inteligente, muito forte, em que diziam que ele não necessitava ser de Lufa-Lufa, porém, como ele era por dentro, ele se tornou lufano, ao invés de Grifinório, Corvino ou da Casa do Sonserino. Ele morreu dia 24 de junho de 95 também, no torneio de bruxo, né? Depois de tocar na taça na taça de campeão. A taça era uma passagem para o mundo onde Lord Voldemort ia renascer, no caso, né, onde Pedro Pettigrew fez uma poção e tudo mais e refez a vida e corpo do Lord Voldemort. Então, no caso, foi basicamente isso. E as últimas palavras dele é: quem é você? O que você quer? Depois que o Pedro Pettigrew mandou uma vaga tirada. Foi acidentalmente transportado para o cemitério de Little Hangleton, junto com Harry, e posteriormente foi eliminado por Rabicho, no caso, Pedro Pettigrew. Bom, para semana que vem vai ter o Ordem da Fênix. Eu vou falar que tem bastante, tá? Da Ordem da Fênix. Aí tem, eu vou falar da Ordem da Fênix mesmo. Tá? Harry Potter, Enigma do Príncipe e Harry Potter, as Relíquias da Morte, parte 1 e 2. Em relação ao filme, né? Eu não vou conseguir aqui nesse site mesmo. Então eu vou ter que procurar por fora. Mas a Ordem da Fênix eu vou falar basicamente sozinha dele, porque são várias mortes que aconteceu nessa época. Então agradeço, no mais é isso. Valeu, falou. Fui.